Cześć, galera! Aqui é a Marta e seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma aula de polonês no canal do Brasulaca. Hoje a gente tem um tópico super importante para fazer e vai ser uma aula tanto para as pessoas que já estão aprendendo polonês por muito tempo, quanto também para aquelas que estão apenas começando. Hoje a gente vai falar sobre 3 perguntas-chave. Mas 3 perguntas-chave em que situação? No geral, em uma conversa com um nativo da Polônia. Então, quando você for falar com qualquer pessoa mesmo da Polônia, em polonês, é bom você saber falar, saber fazer essas 3 perguntas. Eu achei que são as perguntas-chave, as perguntas mais importantes mesmo para você conhecer, para falar com os nativos no geral, independentemente do tópico até. Então, acredito que esta aula seja uma aula muito importante. Vamos lá então. Hoje, antes de começar a aula ainda, vou aqui falar para você que a gente vai usar um documento e as anotações. O documento fica disponível para você baixar no link do bônus e as anotações vão ficar disponíveis na descrição do vídeo, como normalmente acontece com as anotações nas aulas do Brasulaca, ok? Deixa eu só conferir aqui se está gravando. Sim, está gravando. Beleza, perfeito. Então, vou mostrar a minha tela aqui para você, para a gente conseguir seguir o documento e as anotações, beleza? Vamos lá. Ok, agora você já deve conseguir ver a minha tela. Aqui vamos ter 3 perguntas-chave na conversa com o nativo, mas não vão ser simplesmente 3 frases, né? 3 perguntas. Vamos aqui abordar esse tema com uma... Vamos falar sobre esse tema com uma abordagem mais ampla. A gente vai ver umas frases e depois delas umas perguntas. E essas perguntas vão ter também alguns jeitos diferentes de serem feitas em polonês. Já já você vai entender o que é. Vamos lá, vamos passar para a aula e ao longo da aula você vai entendendo. Combinado? Vamos lá então. A primeira pergunta aqui vai ser: você poderia falar mais devagar? Então, aqui temos uma frase extra no começo que é: ainda não falo bem polonês. Você poderia falar mais devagar? Agora você já deve estar começando a entender, né? O que eu falei quando eu mencionei uma frase que a gente vai aprender antes de fazer uma pergunta ainda e depois uma pergunta. Então, isso vai ser aquilo que a gente vai aprender agora a falar em polonês. E temos aqui o primeiro jeito de fazer a pergunta, tá? Então, vamos ter a frase em polonês e em português. Ainda não falo bem polonês. E depois a gente vai ter uma pergunta em polonês e a pergunta em português. E já vou falar para você quais vão ser os outros jeitos de fazer a pergunta, ok? Vou mostrar, pode por enquanto estar olhando só nesta parte direita aqui em português. Então, a primeira frase não vai mudar, tá? Essa frase ainda não falo bem polonês vai ser igual para todos os tipos de pergunta, para todas as versões desta pergunta, desse tipo de pergunta. O que vai mudar é a segunda parte. Então, esta parte você poderia falar mais devagar? A gente vai ter no total 4 formas diferentes, ok? Já vou explicar por quê. A primeira forma vai ser para quando você for falar com um homem que você não conhece, com o senhor. Aí a gente fala o senhor, mas não é só para as pessoas idosas que a gente fala o senhor. Na Polônia, praticamente todo mundo que já tem mais de 18 anos, às vezes até mais de 16, é tratado por senhor ou senhora. Ok? E é normal. Então, quando você está falando com alguém na rua, tipo, você quer perguntar sobre pedir ajuda, perguntar sobre alguma coisa, a pessoa que você não conhece na rua. E a pessoa é da sua idade, às vezes mais nova até, mas já adulta. Você não vai falar você para essa pessoa, você vai falar o senhor ou a senhora. Então, se você encontrasse, por exemplo, uma mulher da minha idade na Polônia
você não conhece essa mulher, você só quer perguntar, com licença, a senhora sabe quando que vai passar o ônibus número tal? Você falaria a senhora com ela. Se você encontrar uma mulher mais nova do que eu, uma que tenha uns 18 anos por aí, também você vai tratar ela por senhora. Se você encontrar um homem, um menino, né, na idade de 18 anos, 17 até por aí, ou mais velho também, você vai tratar ele por senhor, tá? No mercado, quando você quiser perguntar, com licença, a senhora poderia me falar o preço desse produto aqui? Também seria o senhor ou a senhora. Sempre a pessoa está trabalhando, então já está adulta. Então você trata por senhor ou por senhora, tá? As exceções. Quando você não trata as pessoas por senhor ou senhora. É quando alguém é da família. Aí não, aí a gente trata por você. Quando alguém já é o seu amigo ou a sua amiga, também a gente já não trata por senhora ou senhora, mas por você. Quando a gente está em um ambiente super informal, então, por exemplo, o seu amigo ou a sua amiga convidou você e mais outras pessoas que você ainda não conhece para a festa de aniversário. O ambiente de festa de aniversário não tem problema, pode tratar as pessoas por você, tá? Dependendo da idade, né? Se fosse um senhor tipo de 60, 80 anos, um avô dessa pessoa, é diferente. Mas as pessoas assim, mais ou menos da sua idade, as adultas, em umas situações que não são muito formais, por exemplo, na situação de uma festa, não necessariamente senhor e senhora, mas assim, no geral do dia a dia, durante o dia, quando você encontrar alguém no trabalho, ou no mercado, ou na rua, ou sei lá, algum vizinho ou alguma vizinha, todas essas pessoas a gente trata por senhor ou senhora. Por isso, temos aqui essa forma de fazer essa pergunta, tá? Falando com um homem o senhor ou com uma mulher a senhora. Mas como eu falei, não é todo mundo que a gente trata por senhor ou senhora. E nessa situação, quando não é senhor ou senhora, a gente vai ter também duas formas. Uma vai ser você, quando a gente estiver falando com um homem. Então, você falando com o Chris, por exemplo, você já conheceu o Chris. Então, você poderia usar esta forma aqui falando com ele, forma masculina, então você está falando com um homem. E a segunda forma aqui de tratar alguém por você é a forma feminina. Então, você vai usar ela quando você for falar com uma mulher ou com uma menina. Quando a gente está falando com crianças na Polônia, também a gente não fala senhor, senhora. A gente fala você. Mas, de novo, com os meninos é uma forma, que já a gente vai aprender. Ela vai ser a forma masculina. Para falar com as meninas vai ser outra forma, tá? Esta forma feminina aqui. Ok, então acho que depois dessa introdução toda, a gente pode já passar para as frases em polonês mesmo. A gente sempre aprende através de frases, né? E hoje é mais ainda porque temos as perguntas inteiras para aprender. Vamos lá então, vamos ver esta primeira frase e a primeira pergunta em várias situações. Então, primeira frase. Jeszcze nie mówię dobrze po polsku. Ainda não falo bem polonês. Jeszcze significa ainda. Jeszcze significa ainda. Nie, aqui, nie significa não. Mówię significa falo, eu falo. Dobrze significa bem. E po polsku, neste caso, significa polonês. Na verdade, po polsku é como se fosse em polonês, porque só polonês, tipo, o idioma polonês seria idioma polski. Mas quando a gente quer falar, tipo, falar polonês, a gente usa mais a forma falar em polonês. Então, seria falar po polsku. Esse po tem o papel de em e polsku polonês. Então, polski vira polsku ainda por causa da declinação. Não precisa agora saber o que é declinação, tá? Só aceite que
falar polonês ou falar em polonês é falar po polsku. Ok, de novo então esta parte aqui, porque esta parte a gente vai analisar só nesta primeira forma. Não faz sentido analisar em todas as formas, porque esta parte fica igual, tá? Temos aqui de novo, jeszcze significa ainda, nie, não, mówię, falo. Então, jeszcze nie mówię, ainda não falo. Dobrze, bem. E po polsku, polonês ou em polonês. E a frase toda está aqui primeira. Jeszcze nie mówię dobrze po polsku. Jeszcze nie mówię dobrze po polsku. Ainda não falo bem polonês. E vamos passar para a pergunta. Mógłby pan mówić wolniej? O senhor poderia falar mais devagar? Mógłby significa poderia, mas é melhor memorizar já junto. Mógłby pan. Porque poderia, já você vai ver, já você vai ver que muda a forma dependendo da pessoa com a qual a gente esteja falando. Então, mógłby pan, o senhor poderia, esse pan é senhor. E mesmo que a gente não esteja falando sobre o senhor Deus, a gente escrevendo, por exemplo, uma carta ou uma mensagem para um senhor, a gente coloca senhor com a letra maiúscula aqui, tá? Por isso eu já estou colocando aqui na frase, porque se você for mandar mensagem, mandar um e-mail, mandar uma carta para um senhor, tem que lembrar de colocar com a letra maiúscula para demonstrar respeito, tá? Pan significa senhor. Ok, então de novo, mógłby significa poderia, pan, senhor. Então, mógłby pan, o senhor poderia. Depois temos mówić. Mówić é falar. Olha que a gente já viu aqui mówię, que eu falo, e agora temos no infinitivo. Mówić significa falar. E depois aqui, este wolniej significa mais devagar. Wolniej é mais devagar. Em português a gente tem duas palavras, né? Temos mais devagar, em polonês é só wolniej. Só devagar seria wolno, é devagar, tipo devagarmente. Agora mais devagar é wolniej, então a palavra muda a forma, tá? Não colocamos uma palavra extra na frente, como em português. A gente muda a forma da palavra, wolno para wolniej. De novo então, mógłby pan, poderia o senhor, na verdade, literalmente, né? Mówić, falar wolniej, mais devagar. E a pergunta toda, mógłby pan mówić wolniej? Mógłby pan mówić wolniej? O senhor poderia falar mais devagar? Ok, então esse jeito a gente vai usar em todas as situações mais formais, quando a gente não conhece alguém e a gente está falando com um homem, tá? Ok, então, os pré-requisitos. Situações mais formais, ou na verdade são situações não informais, porque umas, tipo assim, como eu falei, na rua, no mercado, você falando com um motorista, vizinho, etc. As pessoas que você não conhece muito bem, então, falando com as pessoas que você não conhece muito bem nas situações que não sejam muito informais, falando com um homem, você usaria esta forma aqui. Mógłby pan mówić wolniej? O senhor poderia falar mais devagar? Ok, mas agora se a gente encontrar uma mulher e a gente quiser falar para ela falar mais devagar, como a gente faria a pergunta? Dessa forma aqui. Essa parte não muda, como eu tinha falado, né? Jeszcze nie mówię dobrze po polsku. Ainda não falo bem polonês. E agora a pergunta seria: mogłaby pani mówić wolniej? Então, a senhora poderia falar mais devagar? Olha que mówić não mudou, né? Mówić significa falar. E wolniej também não mudou. Ficou igual, wolniej, mais devagar. O que mudou é a forma do verbo, que de mógłby mudou para mogłaby. E ao invés de falar pan, que é senhora, a gente fala pani, que é a senhora. Também escrito com a letra maiúscula, né? Então, mogłaby pani é a senhora poderia. Porque mogłaby é tipo
poderia, uma das formas de poderia, e senhora significa, e pani significa senhora. Ok, então, de novo. Mogłaby pani, poderia a senhora, né? A senhora poderia mówić, falar wolniej, mais devagar? Mogłaby pani mówić wolniej? Mogłaby pani mówić wolniej? A senhora poderia falar mais devagar? E vamos passar para o próximo, a próxima forma. Esta forma aqui vai ser nas situações mais informais. Então, como eu falei, a gente falando com a família, com os amigos, ou com alguém que a gente não conheça da nossa idade, mas no ambiente de alguma festa, por exemplo, ou falando com um menino, uma criança, um menino, também seria esse jeito aqui. Então, esta forma, esta frase não muda, de novo. Jeszcze nie mówię dobrze po polsku, ainda não falo bem polonês, ok? E depois a pergunta seria, mógłbyś mówić wolniej? De novo, mówić e wolniej, então falar mais devagar continua igual. O que muda é isto aqui, mógłbyś. Mógłbyś, que significa você poderia, usado na conversa com homens e meninos. Você poderia, tá? Então, esse mógłbyś, aqui já temos você escondido, é como se fosse tu poderias, né? Se a gente tiver esse poderias, a forma poderias, a gente já sabe que tu poderias. E é esta forma aqui, tipo, poderias, né? Mas eu falo com o sotaque do Cris, ele não usa tu, ele usa você mesmo, então mógłbyś fica como você poderia. Ok, isso aqui é a forma masculina. Então, falando com um homem, a gente fala assim. Eu falando com o Cris, eu falo assim. Você, independentemente se você for mulher ou homem, falando com um homem, falando com o Cris, por exemplo, você usaria esta forma aqui. Mógłbyś, você poderia. Ok, então, de novo. Mógłbyś, você poderia mówić, falar wolniej, mais devagar? Mógłbyś mówić wolniej? Mógłbyś mówić wolniej? Você poderia falar mais devagar? E se a gente estiver falando com uma menina, uma criança ou uma menina, ou uma amiga, ou uma irmã, por exemplo, uma prima, a gente usaria esta forma aqui. As outras coisas não mudam, né? Esta frase e esse mówić wolniej não muda, fica igual. O que muda é a forma do verbo, que é mogłabyś. Então, mógłbyś agora vira mogłabyś. É a forma feminina e significa você poderia. De novo, tá? Então, temos aqui mogłabyś, você poderia mówić, falar wolniej, mais devagar. Mogłabyś mówić wolniej. Mogłabyś mówić wolniej. Você poderia falar mais devagar? Ok, então, essa primeira parte está concluída, né? A primeira pergunta-chave, na conversa com o nativo, plus mais esta frase aqui. Então, ainda não falo bem polonês. Você poderia falar mais devagar? Você já sabe falar isso para qualquer pessoa, né? Na situação formal, informal, com um homem, com uma mulher, já sabe falar. Você fala, jeszcze nie mówię dobrze po polsku. E depois você fala, mógłby pan, o senhor poderia, ou mogłaby pani, a senhora poderia, ou mógłbyś, você poderia, falando com um homem, ou mogłabyś, você poderia, falando com uma mulher. E depois, mówić wolniej, certo? A primeira pergunta está concluída, então vamos passar para a segunda, porque temos 3 hoje, né? A segunda é esta aqui. Desculpa, não entendi. Você poderia repetir? E de novo vamos fazer isso da mesma forma. Então a gente vai ver como fazer essa pergunta em uma situação formal com um homem e com uma mulher. A gente vai ver também como fazer essa pergunta em uma situação menos formal com um homem ou com uma mulher que você já conhece ou com as crianças, ok? Então a primeira parte, desculpa, não entendi, seria przepraszam, nie zrozumiałem. Ou przepraszam, nie zrozumiałam. Desculpa, não entendi. Przepraszam. Primeiro przepraszam.
Przepraszam significa desculpa. Desculpa, desculpe, desculpem, tá? Tudo isso é przepraszam em polonês. Nie significa não, como a gente tinha visto aqui, nie mówię, não falo, aqui temos nie, não. E agora temos zrozumiałem e temos zrozumiałam. Ok? Aqui ficou assim, mas é zrozumiałem ou zrozumiałam. As duas palavras significam entendi. Tipo, eu entendi. Nie zrozumiałem ou nie zrozumiałam, não entendi. Qual a diferença? Porque temos duas formas. Esta aqui é usada por homens. Então, se você for um homem, você vai usar esta, tá? Independentemente agora com quem você está falando. Quando eu, a pessoa que está falando, é um homem, então vou colocar eu igual a M. A forma correta é zrozumiałem. Então, o Chris falaria zrozumiałem, tá? Eu entendi, ele falaria zrozumiałem. Agora, eu sendo uma mulher, eu falaria zrozumiałam. Em qualquer situação, tá? Eu só uso a forma zrozumiałam. Eu nunca falo zrozumiałem, só nas aulas para ensinar. Mas, no geral, eu sempre falo zrozumiałam porque sou uma mulher. O Chris sempre fala zrozumiałem ou nie zrozumiałem, mas usando esta forma aqui porque ele é um homem. Ok? Então, é diferente daqui, porque aqui a forma do verbo depende do você. Tá? Quando você, a pessoa com a qual você está falando, é um homem, você usa esta forma. Quando você é igual a F, então quando você estiver falando com uma mulher, a forma correta é esta. Agora, neste caso, como é tipo eu entendi e não você alguma coisa, é eu entendi. Quando a gente é um homem, a gente fala, então os homens falam zrozumiałem e as mulheres zrozumiałam. Ok? Por isso temos aqui eu, M ou F. Beleza? Então, de novo. Przepraszam, desculpa. Nie, não zrozumiałem. Ou nie, não zrozumiałam. Não entendi, tá? Eu sempre vou falar zrozumiałam. O Chris sempre vai falar zrozumiałem, tá? Ok, então, przepraszam, nie zrozumiałem. Ou as mulheres falam przepraszam, nie zrozumiałam. Desculpa, não entendi. E agora passamos para a pergunta. Mógłby pan powtórzyć? O senhor poderia repetir? Então, esse mógłby pan não vou nem anotar, porque a gente já viu ali, né? O senhor poderia. A gente viu exatamente a mesma coisa, mógłby pan. O senhor poderia. E aqui temos de novo, mógłby pan, o senhor poderia, né? Vamos anotar isto aqui, powtórzyć, que significa repetir. Repetir. Ok, então de novo. Mógłby pan, poderia o senhor, literalmente, né? Mógłby pan, o senhor poderia powtórzyć, repetir? Vamos ver então tudo junto, como fica. Um homem falaria assim. Um homem falando com um homem. Przepraszam, nie zrozumiałem. Mógłby pan powtórzyć? Uma mulher falando com um homem falaria. Przepraszam, nie zrozumiałam. Mógłby pan powtórzyć? Isso significa, desculpa, não entendi. O senhor poderia repetir? E vamos ver a segunda opção, a segunda forma. Isso não muda, de novo, né? Temos przepraszam, nie zrozumiałem ou nie zrozumiałam. Os homens vão falar nie zrozumiałem, as mulheres nie zrozumiałam. E a pergunta, mogłaby pani powtórzyć? A senhora poderia repetir? Então temos mogłaby pani, poderia a senhora, né? A senhora poderia. E powtórzyć, como a gente acabou de anotar, é repetir. Então, de novo, mogłaby pani powtórzyć? A senhora poderia repetir? E tudo junto ficaria przepraszam. Então, um homem falando com uma mulher. Przepraszam, nie zrozumiałem. Mogłaby pani powtórzyć? E uma mulher falando com uma mulher falaria przepraszam, nie zrozumiałam. Mogłaby pani powtórzyć? Isso significa desculpa, não entendi. A senhora poderia repetir? Passando para a próxima forma. Agora vai ser
Desculpa, não entendi. Você poderia repetir? A gente falando com um homem que a gente já conhece, ou com um menino. Seria mógłbyś powtórzyć? De novo, temos você poderia, masculino. Então, a gente falando com um homem. Está já aqui, então a gente já anotou, já aprendeu isso, né? Mógłbyś, você poderia, masculino. Mógłbyś, você poderia, masculino. Mas agora não interessa se você é um homem ou uma mulher. O que interessa é a pessoa com a qual a gente está falando, tá? Não interessa que eu sou um homem ou uma mulher. Falando com um homem, eu sempre vou falar mógłbyś. Então, mógłbyś powtórzyć? Mógłbyś, você poderia ir powtórzyć, repetir? E tudo junto. Então, um homem falando com um menino, por exemplo. Um homem falando com um homem conhecido. Falaria: przepraszam, nie zrozumiałem. Mógłbyś powtórzyć? E uma mulher falando com um homem conhecido ou com um menino, falaria: przepraszam, nie zrozumiałam. Mógłbyś powtórzyć? Ok? Desculpa, não entendi. Você poderia repetir? E mais uma forma aqui, a gente falando com uma menina ou com uma mulher que a gente já conhece, a gente usaria esta forma mogłabyś. Então, você poderia feminino, né? Como a gente já tinha visto isso aqui também, mogłabyś. Ok, então, mogłabyś, você poderia powtórzyć, repetir? Ok, então, agora um homem falando com uma menina ou um homem falando com uma mulher conhecida. Falaria: przepraszam, nie zrozumiałem. Mogłabyś powtórzyć? Uma mulher falando com uma amiga ou com uma menina também falaria: przepraszam, nie zrozumiałam. Mogłabyś powtórzyć? Desculpa, não entendi. Você poderia repetir? Ok, então agora a gente já aprendeu isso aqui também, né? Desculpa, não entendi. Você poderia repetir? Aqui o nível subiu um pouco porque tinha esse verbo, né? Duas formas diferentes. Mas eu espero que você tenha conseguido entender isso. Vamos passar então para a terceira pergunta. A terceira é: não sei o que isso significa. Esta é a frase, a pergunta: você poderia explicar? E de novo vamos ter 4 formas diferentes. Falando com o senhor, com uma senhora, com você masculino, você feminino, né? Ok, então a primeira frase vai ser igual, independentemente se você for um homem ou uma mulher, você fala dessa forma. Só nessa segunda situação que mudava, aqui não muda. Nie wiem, co to znaczy. Não sei o que isso significa. Mógłby pan wytłumaczyć? O senhor poderia explicar? Então, vamos nos focar nesta frase primeiro. Nie wiem, não sei. Nie significa não, como a gente já sabe, e wiem significa sei. Nie wiem, não sei. Co significa o que. Co aqui é o que. To significa isto ou isso. I znaczy significa. Znaczy. Isso significa, né? Znaczy, significa. Então, de novo, nie wiem, não sei, co, o que, to, isso, znaczy, significa. Nie wiem, co to znaczy. Nie wiem, co to znaczy. Não sei o que isso significa. E a primeira forma: mógłby pan wytłumaczyć? O senhor poderia explicar? Esse mógłby pan é de novo igual, então não vamos anotar, tá? A gente já tinha visto na primeira pergunta, mógłby pan. Na segunda, mógłby pan. E agora temos na terceira, né? Mógłby pan. Então, o senhor poderia. E wytłumaczyć é explicar. Ok, então, mógłby pan wytłumaczyć? O senhor poderia explicar? E tudo junto ficaria: nie wiem, co to znaczy. Mógłby pan wytłumaczyć? Não sei o que isso significa. O senhor poderia explicar? Se a gente quiser falar tipo, o senhor poderia explicar mais uma vez? Seria jeszcze raz. Tá? Jeszcze raz significa mais uma vez. Raz
é uma vez ou uma vez. E este, neste caso, traduzimos como mais. Então, se alguém já explicou, se um senhor já explicou e você quer pedir, o senhor poderia explicar mais uma vez? Seria mógłby pan wytłumaczyć jeszcze raz? Ok? Mais uma vez? Beleza. Passando para a segunda forma, agora falando com uma mulher, que a gente desconhece. Seria, nie wiem co to znaczy, não sei o que isso significa. Mogłaby pani wytłumaczyć? A senhora poderia explicar? Mogłaby pani, a gente já conhece, né? Já tinha visto aqui na primeira pergunta. E wytłumaczyć a gente acabou de conhecer, que significa explicar. Então, mogłaby pani wytłumaczyć? Significa a senhora poderia explicar? Ok, e de novo, se a gente quiser colocar jeszcze raz no final, tipo mais uma vez, tá tudo bem, podemos colocar da mesma forma, ok? Então, falando com uma mulher que a gente não conhece, uma situação mais formal, ou como eu falei, na loja até, ou em uma imobiliária, sei lá, tudo isso, falando com uma mulher na loja, falando até com uma professora na escola, a gente fala assim, tá? Nie wiem, co to znaczy. Mogłaby pani wytłumaczyć? Não sei o que isso significa. A senhora poderia explicar? Ok, passando para a terceira forma, então a gente falando com um menino ou com uma mãe que a gente já conhece bem, a gente usaria esta forma, mógłbyś. Então você poderia masculina, né? De novo, i wytłumaczyć, explicar. Então, nie wiem, co to znaczy. Mógłbyś wytłumaczyć? Não sei o que isso significa. Você poderia explicar? E a última forma aqui é mogłabyś. Então, é a forma feminina para você poderia, né? A gente já viu ela também. Então, falando com uma menina ou com uma mulher que a gente já conhece, a gente falaria assim. Nie wiem, co to znaczy. Mogłabyś wytłumaczyć? Não sei o que isso significa. Você poderia explicar? Então, falando comigo, por exemplo, você já me conhece. Você não precisa me tratar por senhor ou por senhora ou por senhora, né? Você pode simplesmente falar Marta, nie wiem, co to znaczy. Marta, não sei o que isso significa. Mogłabyś wytłumaczyć? Você poderia explicar? Ok, então a gente já viu. Estou aqui como falar em várias situações, né? Não sei o que isso significa. Você poderia explicar? E só para resumir então, porque esta já foi a última pergunta, a gente viu hoje 3 perguntas-chave na conversa com um nativo. Independentemente do assunto, essas perguntas você pode utilizar, ok? Elas são muito úteis. Junto com as frases, mais ainda. Então, a gente aprendeu como falar. Ainda não falo bem polonês. Você poderia falar mais devagar? A gente já viu como falar isso, falando com um senhor ou uma senhora, com as mulheres, uma mulher ou um homem que a gente não conhece, e com um menino, com uma menina, com uma mulher ou um homem que a gente já conhece, né? Tudo isso a gente já viu. A segunda coisa que a gente aprendeu a falar é desculpa, não entendi. Você poderia repetir? Também a gente já viu como falar isso com um homem ou com uma mulher. E a gente já viu qual a forma que a gente usa quando a gente é um homem ou quando a gente é uma mulher, né? Então, essa é a segunda frase com a pergunta. E a terceira é, não sei o que isso significa. Você poderia explicar? Também a gente já viu como usar isso em situações diferentes, né? Falando com homens, mulheres, quando a gente conhece esse homem ou essa mulher, quando a gente não conhece, etc. Lembrando, esse documento você pode baixar, essas anotações pode ver na descrição do vídeo. E eu espero que você tenha gostado da aula e que você agora use essas perguntas, essas frases e perguntas em polonês. Eu acho que elas podem te ajudar muito no seu dia a dia nas conversas com os nativos em polonês. Eu espero que você tenha gostado da aula. Deixe nos comentários para mim o seu feedback. Fala se você gostou ou não. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários também. Eu espero que tenha gostado e caso sim, deixe o seu like também. E se inscreva no canal para ter acesso a mais conteúdos sobre a língua polonesa. Muito obrigada por você ter ficado até aqui comigo e eu espero que vamos nos ver na próxima aula de polonês no canal do Brazulaca. Dziękuję bardzo i pa pa!